Olá, querido ouvinte, estou muito feliz de estar mais uma vez com você aqui para compartilhar tudo aquilo que temos recebido de Deus, compartilhar com você. E eu peço que nos ajude compartilhando com outros também. Copie o link, lança aí nas suas redes sociais e ajude essa família chamada Compartilha Cristão a crescer e a alcançar milhares, bilhares, trilhares de pessoas para a glória de Jesus e a fama de Jesus, porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, beleza? Então, antes de darmos continuidade, clica aí no like, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, certo? E se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes, estou muito feliz de estar com você. E eu sou idealizador, juntamente com o Senhor Espírito Santo, deste canal, para estar sendo bênção na sua vida e de toda a sua casa. Estou muito feliz de estar com você. Bora lá! Hoje nós viemos com um compartilha opinião, exatamente. Hoje nós queremos iniciar uma maratona. Eu não sei até quando vai, até onde vai. Só sei que toda quarta-feira estaremos lançando um compartilhamento acerca da nossa opinião bíblica, certo? Nós não falamos nada fora da Bíblia. Para nós, nosso lema é está escrito, está escrito, está escrito, certo? Não anunciamos nada ou não ensinamos, não passamos nada além do que está escrito. Se não está escrito, nós não passamos, tá bom? Então nós não sabemos onde nós iremos terminar. Nós estamos iniciando hoje e nós queremos falar sobre o modelo bíblico de igreja e do governo da igreja de Jesus Cristo, certo? Então, hoje nós já começamos com esse tema polêmico, né? Porque o Compartilha Opinião, esse quadro foi criado para trazer algumas coisas, alguns assuntos polêmicos do que tem acontecido em todo o mundo. E esse termo igreja, né, é uma polêmica. Principalmente esse tema que nós trouxemos. A igreja nunca foi o templo, certo? E isso é confrontador, né? Isso pode parecer até herégico. O que é heresia? É algo que não está na Bíblia, certo? Pode parecer até herégico, mas eu vou te mostrar nas escrituras que não é. E o objetivo disto não é para confundir tua cabeça, tá? Se você tem facilidade de se confundir, nem ouça, por favor. Pare aqui mesmo, saia do podcast, vai ver outras coisas, beleza? Tem outros assuntos no canal, mas não entre. Se você tem facilidade de ser confundido. Agora, se você já tem a sua opinião formada e não é aberto a ouvir outras opiniões, principalmente uma opinião bíblica, também feche esse podcast, vai ver outras coisas, por favor, certo? Porque não vai ser legal para você, ok? Agora, mesmo que você tenha a sua opinião formada, mesmo que você não tenha opinião nenhuma, certo? Mas você tem um coração aberto a aprender e um coração aberto não somente ouvir algo, mas ir realmente na fonte, saber se está exatamente assim, este podcast é para você, tá bom? Então, essa maratona que vai vir de Compartilha a Opinião, deste quadro Compartilha a Opinião, é para você, beleza? Então, eu quero abençoar a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, tuas finanças, a tua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há enfermos na tua casa, que sejam curados em nome de Jesus. Se há alguma dificuldade, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre com providência e que você permita que a vontade do Senhor seja feita cada dia mais na sua vida, na sua casa, sua família, como é feita no céu. Amém? Então bora lá. A igreja nunca foi o templo, né? Nós temos... Isso é cultural, gente. Isso eu não sei em que momento da história, mas em algum momento nos foi ensinado, nos foi incutido, foi transferido para nós de que a igreja é templo, de que nós vamos a um lugar que se chama igreja, certo? Isso tem trago muitos prejuízos à vida de milhares, bilhares de pessoas.
Inclusive já me trouxe muito prejuízo, ok? Então, na medida que o Senhor for nos permitindo compartilhar, você vai identificando se trouxe na sua vida também. Mas desde já eu te declaro, trouxe muitos prejuízos na minha vida e ainda hoje tem trago, mas bem menos. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Então, na medida que você vai conhecendo a verdade, na medida que você vai recebendo conhecimento, e esse conhecimento não é mera informação, mas revelação de Deus, por meio do Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, você vai sendo liberto, você vai sendo transformado, você vai se tornando uma pessoa livre para a glória de Deus, beleza? Então nos foi incutido, mas nesse primeiro compartilho opinião, eu já quero te abrir aqui a revelação do Senhor, de que a igreja nunca foi o templo, ok? Nem antes de Jesus e nem depois de Jesus. Nunca foi templo, nunca será templo. Apesar de o templo ter existido e ainda existir de uma outra forma hoje, ok? Mas nunca foi igreja. O templo nunca foi igreja. Estou frisando isso para que fique gravado, impresso na sua mente e no seu coração. A igreja nunca foi o templo. Certo? Então bora lá. Dos dias de Moisés, Davi, lembra do rei Davi? Salomão, filho de Davi, que também era rei. Até Jesus Cristo, que ainda nos dias de Jesus tínhamos reis, né? O rei muito mencionado foi Herodes, o tetrarca, aquele que João Batista, o primo de Jesus, acusou. Acusou não, apontou o erro dele, ele não gostou muito, principalmente a mulher que estava casada com ele, que era mulher do irmão dele. Por isso que João falou, olha, não é lícito você casar com a mulher do seu irmão. Ele era rei, esse Herodes, tetrarca. Então, ainda existiam reis, ok? Então, do dia de Moisés, Davi, Salomão, até Jesus Cristo, Deus, ele habitava em templos construídos por mãos de homens. O primeiro templo, a primeira casa, vou chamar assim, não era nem templo ainda, era um tabernáculo. O primeiro a construir, a administrar a construção, a receber o modelo de construção para um lugar para Deus habitar, está em Êxodo 26, onde Moisés, servo do Deus Altíssimo, amigo de Deus, ele recebe do Senhor instruções de como fazer o tabernáculo, a casa, onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Gente, desde o Éden, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, que está registrado, o único versículo que está registrado. Isso aconteceu, infelizmente, depois da queda do homem, da humanidade, que Deus veio no final da tarde, para vê-los. E eles se esconderam porque tiveram medo de Deus, porque eles já haviam pecado. Mas não é um evento isolado ali. Ele vinha todos os dias para conversar, para ter relacionamento, para ter um papo legal, para se revelar ainda mais, revelar ainda mais a sua vontade, o seu desejo a Adão, a Eva, a humanidade. Então, desde o princípio, Deus quis estar no meio dos homens, no meio da sua criação, no meio dos seus filhos. Tanto que em Gênesis capítulo 2, ele criou de toda a terra, ele criou um espaço, um lugar chamado Éden, onde ele plantou esse lugar chamado Éden, jardim, para que o homem pudesse habitar ali. E ali o homem recebia visitas contínuas de Deus, para a glória de Deus. Isso é lindo. Então, desde sempre, Deus quis habitar no meio do seu povo, no meio dos seus filhos. E quando eu digo filhos, é filhos e filhas, beleza? Então aqui em Êxodo 26, Deus estabelece. Ele já tinha separado um povo, que é o povo de Israel, e ele queria habitar no meio
desse povo. Tinha tirado esse povo, já havia tirado esse povo da terra de escravidão pela mão de Moisés, por meio de Moisés, com grandes sinais, prodígios, maravilhas. E ali ele estava estabelecendo uma casa. E como deveria ser essa casa? A organização dessa casa para que a presença dele pudesse estar ali. Ok? E Moisés ele foi levado no capítulo 24, a partir do 9 até o 17, Êxodo 24, do 9 ao 17, ao 18, perdão, você vai ver que Moisés ele foi instruído a subir no monte. O monte... eu não lembro o nome do monte, mas ali ele ficou sozinho com Deus, no meio da glória de Deus, durante 40 dias e 40 noites. E ele ficou ali sem comer, sem beber, e eu tenho certeza que não dormiu. Ficou recebendo ali de Deus as ordenanças, como esta casa deveria ser feita. Então o próprio Deus estabeleceu como a casa deveria ser feita, tá bom? Em 2 Samuel, capítulo 6, do 12, a partir do 12, Salomão, o filho, Davi, o pai de Salomão ainda não tinha nem nascido, Davi, ele toma a decisão de trazer a arca de Deus, ok? Essa arca foi construída por Moisés e Deus, ele aparecia, tá, aos seus filhos, principalmente ao sacerdote, ali que era o responsável por administrar a casa de Deus, por administrar ofertas, levar ofertas diante de Deus. As ofertas não eram dinheiro, gente, eram sacrifícios, tá, que eram feitos de animais, cordeiros, ovelhas, bois, rolinhas, certo? Pombinhos. Então eram ofertas assim, sacrifícios eram feitos assim, tá bom? Dízimo era feito assim, nesta época. Então, Moisés quem administrou a construção desta arca. E sobre esta arca, chamada Arca da Aliança, é que Deus se manifestava ao seu povo, sobre essa arca. Em cima dessa arca, gente, tinham 2 querubins, e as asas deles se encontravam. Eles estavam prostrados, e as asas eles estavam prostrados e virados de um para o outro. Cara, Deus é incrível, é maravilhoso, é santo demais, gente. E a arca era feita de madeira, de acácia, mas era revestida de ouro. Ou seja, o natural revestido por espiritual. Porque ouro, gente, é algo espiritual, tá? No céu as ruas são de... exatamente, ouro. E os rios são de cristais. Tem pedras preciosas demais. Entendeu? Então, ali Deus já estava falando, já dando a entender aquilo que a gente vai aprendendo aqui nesse Compartilha Opinião, tá bom? Então, era feito de um material natural, terreno, né? Acácia, madeira de acácia, mas era revestido de ouro. E sobre a tampa dessa arca tinham querubins prostrados, voltados um para o outro, e as asas se encontravam. E ali no meio deles, a presença de Deus se manifestava. Isso é lindo demais, lindo demais. E eu dei toda essa volta para dizer que Davi, ele estava trazendo essa arca de volta para a sua cidade, chamada Cidade de Davi. Davi já tinha sido consagrado rei sobre Israel, estava ali. Ele trouxe a arca que havia sido roubada pelos seus inimigos filisteus. E não havia tabernáculo. Então Davi ele improvisou um tabernáculo. E a Bíblia chama tabernáculo de Davi. E ali ele pôs a arca nesse tabernáculozinho improvisado. Davi estabeleceu músicos. Foi a primeira vez que músicos foram estabelecidos. E ali, continuamente, 24 horas por dia, cada um no seu turno, os filhos de Asaf, né, e de outros homens tocavam instrumentos musicais que Davi havia projetado e adoravam a Deus continuamente. Então, tanto que Deus se agradou e ele menciona pela boca de outros homens, profetas, falando sobre o tabernáculo de Davi, o servo dele, o meu servo, assim que Deus se refere a Davi. Porque Davi, ele fez isso. Então, a presença de Deus passou a habitar ali, naquele tabernáculo que Davi improvisou, ok? Davi, ele habitava em um palácio e surgiu um desejo no coração dele de construir uma casa melhor, a melhor casa para Deus.
Ele olhou e pensou, cara, não é justo eu estar aqui nesse palácio suntuoso, glamuroso, enquanto a presença do meu Senhor está ali, naquela taperinha, né? Deixa eu parafrasear aqui. Eu vou construir. E aí ele decidiu, mas Deus falou que ele não iria construir mais o filho dele. Então, durante o restante da vida de Davi, da vida dele, ele se aplicou a construir a planta, se aplicou a trazer materiais de fora, ouro, madeiras, entendeu? A lavrar as pedras, elas não poderiam ser cortadas, elas teriam que ser perfeitas para encaixarem umas nas outras. Era assim que eram feitos o quê? Os templos, entendeu? Os templos. E aí Salomão, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 6, ele começou a construir o templo para Deus habitar. Mas ali a Arca da Aliança ela continuava sendo posta. Porque o que fazia, gente, o tabernáculo que Moisés construiu, o tabernáculo improvisado que Davi fez, e o templo, o primeiro templo que Salomão construiu, o que fazia aquele lugar ser um lugar santo, ser um lugar de importância espiritual, não era a construção, não era o material que era feito, era a Arca da Aliança. Sobre a arca, eu repito, a presença de Deus era manifesta, e dentro dessa arca havia as tábuas da lei com os 10 mandamentos, a lei de Deus, entendeu? E qual é o nome da arca? A Arca da Aliança. Ela representava o que? A aliança que Deus havia feito com o seu povo. E qual era o povo naquela época? O povo de Israel. Olha que lindo, gente. Conseguiram entender? Então, a Arca da Aliança é que tornava o lugar sagrado, um lugar abençoado por Deus, onde Deus poderia se manifestar ao seu povo e seu povo ser abençoado, onde o povo ia lá orar e Deus ouviria. E não somente naquele lugar. Quando Salomão termina de construir, muitos anos depois, construir o primeiro templo, ele faz uma oração. Dentro de um dos trechos da oração, ele menciona que não somente naquele lugar, mas se porventura o povo houvesse quebrado a aliança com Deus e Deus, por meio de outras nações que não conheciam, que não serviam a ele, a Deus, né? Viesse, dominasse a nação de Israel e levassem muitos cativos, e lá na terra dessa nação para onde eles foram levados, se lembrassem de Deus e clamassem virados, direcionados para o templo, que o Senhor ouvisse e atendesse e renovasse a aliança com eles. E isso aconteceu e muitas vezes. Não houve somente o templo de Salomão, né? Algumas vezes o templo foi destruído durante a história de Israel, entendeu? Nações vizinhas vieram e dominaram sobre eles, destruíram o templo, levaram os tesouros, entendeu? Isso por causa da desobediência do povo de Israel. Quando eles quebravam a aliança, eles saíam da proteção de Deus. Aí quando as coisas ruins aconteciam, eles se voltavam para Deus e Deus restaurava eles de volta. Ok? E no dia de Jesus, como eu já falei, havia ainda o templo, né? O templo tinha sido construído, só anos depois ele foi destruído. Em João capítulo 4, tá? Nós vemos Jesus dialogando aqui com uma mulher samaritana. E Jesus ele fala algo assim extraordinário, tá bom? E nós vamos caminhando, nós vamos ver isto e vamos caminhar para o fim. Olha só. Então Jesus estava dialogando com essa mulher. Essa mulher não era judia, ela era samaritana, né? Os samaritanos eram uma mistura do povo judeu com não judeu. E por ter acontecido essa mistura, os judeus desprezavam os samaritanos, porque eles eram misturados, entendeu? Os judeus, eles tinham esse orgulho de achar, não, eu sou puro, sou judeu puro, então sou melhor do que você, samaritano, que é misturado. Tinha esse orgulho nojento aí, ok? A partir do versículo 19, João 4,19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Isso porque Jesus
havia falado para ela que ela tinha tido 4 maridos e que o que ela estava atualmente não era dela. Aí ela ficou espantada, falando: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela pega e aproveita para fazer uma pergunta, uma dúvida que ela tinha. Olha só, versículo 20, perdão. Ela diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Adorar, cultuar, ir, prestar culto, reverência, louvor e adoração, tá bom? Isso é adorar. É prostrar-se sobre os pés e beijar esses pés. Em resumo, é isso que significa, tá bom? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora está chegando, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, que é Deus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito. Os que o adoram, é necessário que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias chamado Cristo virá, quando ele vier a anunciar-nos-á tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o que está falando contigo. A mulher estava falando com o cara, com Jesus. E Jesus se deu a conhecer. Então, nos dias de Jesus, olha só. Ainda nos dias de Jesus, eles subiam ao templo para adorar. Entenderam? Mas eles em momento nenhum mencionam nas escrituras que o templo é ou era a igreja. Olha só o que o texto diz. A mulher pergunta: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque o templo estava em Jerusalém, né? O templo, ele não tinha importância nenhuma, como eu já disse, certo? A não ser abrigar a arca de Deus, onde a presença era manifesta. Quando o povo se reunia, subia a Jerusalém, ou se reunia neste monte aqui em Samaria para adorar a Deus, eles não diziam assim: nós vamos para o templo, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja adorar a Deus. Não. O ato deles irem e se reunirem ali era ser igreja. O ato deles se reunirem. Tá? Naquela época, o termo não existia ainda, chamado igreja. Era um termo chamado eclésia ou eclesia. E esse termo existe há muito tempo. 594 anos antes de Cristo já existia esse termo, eclésia ou eclesia, tá? O que é eclésia, eclesia? É uma reunião, uma assembleia, certo? E esta assembleia era feita pelo povo grego, tanto que eclésia é uma palavra grega. E esta era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Ok? Eclésia, o que significa eclésia? Significa igreja, em português. Significa também chamados para fora. Então eles iam ali para se reunirem no pátio do templo. Quando era o tabernáculo, o povo ia se reunir no pátio do tabernáculo, porque tinha áreas em que eles não tinham acesso. Por exemplo, o lugar santo, só tinha acesso o sacerdote. O lugar santíssimo, só o sacerdote. E uma vez por ano,
uma vez no ano. Porque se ele fosse lá sempre, ele era o quê? Fulminado, porque não... primeiro, ele estava em desobediência, e segundo, não suportaria a glória, a presença de Deus, o poder de Deus. Então a igreja nunca foi templo, mas a reunião dos santos, dos povos naquele lugar, e isso era igreja. A reunião deles, quando eles saíam de suas casas e iam para ali, eles estavam sendo igreja, fazendo igreja. Ok? E isto acontecia o quê? Nos tempos de Moisés, Davi, Salomão, até Jesus Cristo, isso acontecia onde? Primeiro, Moisés, lá numa área específica, no pátio, né, do tabernáculo. Nos dias de Davi, no pátio do tabernáculo improvisado de Davi. No tempo de Salomão, no pátio do templo de Salomão. E ali nos dias de Jesus, no templo onde estava situado em Jerusalém, no templo que ainda existia no tempo de Jesus. Beleza? Porém, após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, Deus ele passou a habitar dentro de seus filhos e filhas. Templos não construídos por mãos de homens, mas pelas mãos do próprio Deus. Entenderam? Então o templo, antes de Jesus, até os dias de Jesus como homem vivo, né? Ainda não tinha morrido e ressuscitado, era no templo que se ia ali para se reunir como igreja. Ok? E a presença de Deus estava ali naquele templo, ali naquele tabernáculo, ali naquela cabaninha. Porém, após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, a presença de Deus passou a habitar dentro de homens e mulheres, filhos e filhas, e não mais dentro de tabernáculos ou prédios ou templos. 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20, olha o que a palavra de Deus diz. Não sabeis vós que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois vós? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Então, quando tomamos a decisão de entregarmos as nossas vidas a Jesus, recebendo Ele por único Senhor Salvador, e nosso amigo, nós nos tornamos o quê? Santuário do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Nós aprendemos no Novo Nascimento, lembra? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e nosso corpo passa a ser o quê? Santuário. Então aquilo que a arca era antes de Jesus, a arca da aliança, nós nos tornamos. Nós passamos a carregar a presença de Deus. Não está mais numa arca, está dentro dos seus filhos e filhas, tá? Atos 17, 24. Aí caminhamos para o final, tá bom? Atos 17, 24. Paulo, ele está em Atenas. Olha só, ele está em um lugar grego. E ele fala assim, no versículo 27. Eu vou ler a partir do... vou ler a partir do 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ou seja, dono do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Beleza? Nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Paulo falou isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita mais, nem é servido por ninguém. Mas é Ele que faz todas as coisas. Então Deus passou a habitar em templos não feitos pelas mãos de homens, mas feitos pelas próprias mãos dele. O homem, ele foi feito, lembra Gênesis capítulo 2, o corpo do homem foi formado do pó da terra, do barro. Para Deus formar esse homem, ele teve que pôr a mão na massa. Então Deus formou
o corpo do homem com as próprias mãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E em Jesus, a partir de Jesus, ele passou a habitar não mais em tabernáculos, nem cabaninhas, nem templos, prédios suntuosos, mas sim dentro de pessoas, e sem distinção, sem classe, né? Sem distinção de sexo, etnia, cor, não. Todo aquele que crê nele, recebe ele por único Senhor e Salvador, este se torna morada do seu Espírito, morada dele. Ok? Então, com isso, nós podemos entender que a gente não vai para um lugar físico. Nós não vamos para um lugar físico chamado igreja. Ok? Nós vamos nos reunir como igreja, nos congregar como igreja naquele lugar. Para você ter uma ideia de que o lugar físico ele não tem valor nenhum espiritual, tem muitas igrejas, vou chamar de igreja porque é comum, mas o nome certo deveria ser denominação, congregação, ok? E não igreja. Então tem muitos lugares onde nos reunimos como igreja, as denominações, as congregações, que antes eram cinema, antes eram prostíbulos, antes eram bares, antes eram fábricas, entendeu? Então não é o fato, gente, isso é libertador. Não é o fato daquele lugar ali ser, por exemplo, um prostíbulo, um ex-prostíbulo, que todo mundo que for ali se reunir é um ex alguma coisa, entendeu? Então, eu estou falando isso para deixar bem fixado que não é o prédio que faz com que sejamos alguma coisa. É o que somos que faz aquele prédio. Pronto, é isso, Senhor, é isso. É o que faz aquele prédio. Então, o ato de nos reunirmos naquele lugar como igreja é que torna aquilo dali uma igreja. Porque se porventura mudarmos de prédio, aquele prédio vai ficar vazio. E se porventura quiserem voltar a fazer um cinema ali, um prostíbulo, uma fábrica, alguma outra coisa, um bar, ele vai ser um bar, vai deixar de ser igreja. Consegue ver claramente? E para fechar, encerra a fala, no nome de Jesus, dizendo o seguinte, que o fato de ir para a igreja, como comumente nos foi ensinado e falamos, né? O fato de irmos à igreja não nos torna igreja. Entendeu? Da mesma forma, se você tirar o seu carro da garagem e você colocar a sua cama lá e toda noite, durante 90 dias, 100 dias, 1000 dias, dormir lá no lugar do carro, não vai te tornar um carro. Consegue entender? Não vai te tornar um carro. O que nos torna igreja? Porque já vou deixar aqui a deixa para o próximo Compartilha Opinião, que a igreja é formada por pessoas e essas pessoas são o corpo de Cristo. Essas pessoas formam o corpo de Cristo, vai ser o nosso próximo assunto, tá? O que torna uma pessoa a igreja, morada do Senhor Jesus, morada de Deus, do Espírito Santo, é ela ter recebido a Jesus por único Senhor e Salvador da vida. Entendeu? Então, por mais que ela vá, participe das reuniões ali, cante, leia a palavra, bata palma, chore, se emocione e faça qualquer outra coisa, não torna ela igreja. Se ela não dizer, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, que eu estou debaixo de ira, porque eu estou debaixo de obediência, da desobediência que o meu pai Adão né, transferiu para mim, veio no meu DNA, eu reconheço. Mas reconheço também que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado por amor a mim, para que eu possa hoje ser livre desta ira, sair debaixo da ira e ir para um lugar de salvação, de perdão. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Não tenho nada com Satanás, eu faço uma aliança com Jesus. Pronto, tornou-se igreja, nasceu de novo. E agora é ser cuidada, ser alimentada, ser amada, até que possa crescer e cuidar, amar e alimentar a outros. É isto que nos torna igreja, ok?
servir o mesmo Senhor, ter passado pelo mesmo batismo e viver firmados em uma mesma fé. Ok? Então, igreja nunca foi o templo, mas a igreja, ela sempre existiu. Sempre existiu. O ato de se reunir para adorar a Deus, se reunir para cultuar a Deus. Eclésia existe desde o ano 594 a.C., onde descrentes atenienses se reuniam para tomarem decisões importantes. E este termo foi adotado, ele não foi criado especialmente para a igreja, já existia, e ele foi transferido, ele foi usado para como eu posso dizer, Senhor? Para definir a ação de todos aqueles que criam, todos os povos que criam em Jesus, que subiam a Jerusalém para irem ao tabernáculo, irem ao templo, adorar a Deus. Tanto que, olha só, lá no Antigo Testamento nós temos um livro escrito o quê? Eclesiastes. Quem é o autor de Eclesiastes? Salomão, aquele que construiu o primeiro templo. E ele se denomina o quê? O pregador ou o palestrante. Olha que coisa linda. Então fecho com isso. Igreja nunca foi o templo, mas o ato de se reunir para adorar a Deus é a igreja. Sempre foi igreja. Eclésia, tá bom? Deus te abençoe. Um cheiro no coração. Espero que você tenha gostado de mais esse compartilhe opinião. Que Deus venha cada dia mais abrir os olhos do teu entendimento e entender que igreja não é templo, igreja não é casa, igreja nunca foi algo físico, mas é algo espiritual, algo místico, tá bom? Estruturado, definido por Deus. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.